Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom poder retornar e estar aqui mais uma vez com os irmãos. Como o presbítero disse, depois de alguns dias de férias, estava falando, Cristina ficou lá em Mussurunga, minha esposa, porque a gente saiu de férias e esse é o primeiro domingo do nosso retorno. Aí eu vim para cá e ela foi lá para que o nosso povo também seja acolhido pela gente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nas últimas oportunidades que eu tive aqui na nossa igreja, eu tenho pregado nessa carta. Nós estamos agora no versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós faremos a leitura dos versos 19 ao versículo 27. Ouça com fé a palavra do Senhor que diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que o Senhor fale aos nossos corações. Meus irmãos, nós estamos estudando então essa carta de Tiago e o primeiro capítulo nos traz informações de coisas que já aprendemos. Tiago começa falando sobre como lidar com as tribulações da vida. E ele fala isso de diversas formas. Nós já vimos que é preciso lidar com a alegria que vem do Senhor, lidar com sabedoria. Nós vimos que é necessário prestar atenção quanto à diferença entre tentação e provação, sendo que as tentações, e elas são advindas da nossa própria carne e são utilizadas pelo nosso inimigo também, e as provações são do nosso Deus, para que sejamos aprovados. E no último sermão em Tiago, quando eu estive aqui com os irmãos, nós observamos a partir do versículo 16, nós vimos que Tiago estava ensinando para os judeus daquela época e, obviamente, a todos nós, que nós não devemos nos enganar. E, na ocasião, nós vimos que nós não devemos deixar de nos enganar diante das situações difíceis. E a causa para isso é simples e, basicamente, que Deus é bom e isso não muda a despeito das circunstâncias. Deus é bom, e mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, isso não muda, porque é o seu caráter.
nós aprendemos também que essa bondade de Deus se manifesta em sua graça. E nós vemos isso de forma tão clara para todos nós no versículo 18. Observe aí que diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, a bondade de Deus, além de todas as circunstâncias terrenas, diárias, que nós podemos enxergar, nós temos uma em especial. Ele nos salvou, Ele nos chamou pelo poder da palavra e nos fez novas criaturas. E isso é bondade de Deus, porque nós não merecemos. Nós vimos no versículo 18, então, que o querer de Deus que nos gerou pela palavra da verdade. Então, Tiago continua a sua argumentação, só que agora falando de forma mais aberta, mais clara sobre a palavra de Deus. Essa palavra que nos chamou, que nos transformou. E é sobre essa palavra, então, que nós aprenderemos nessa noite. Na verdade, irmãos, é sobre uma preciosidade que eu e você temos em mãos. Uma preciosidade, porque não é um livro qualquer. Às vezes você olha e vê um livro impresso, as folhas vão se desgastando. Se você for igual a mim, tem até um certo receio de trocar. Às vezes eu colo algumas páginas, porque quando eu estou estudando, de tanto estudar algum texto, algumas rasgam e eu não quero trocar a minha Bíblia. Não é pecado trocar a Bíblia, tá bom? Mas alguns são mais apegados. Mas não é simples e puramente essas páginas de papel. É a palavra de Deus. O que você tem em mãos é um presente dado pelo próprio Deus, para que nós o conheçamos, para que nós possamos encontrar o caminho da salvação. Então, ela não pode ser jamais desperdiçada. E é isso que Tiago vai ensinar. Por isso nós aprenderemos nessa noite que nós devemos viver em conformidade com essa palavra. E para viver em conformidade com a palavra de Deus, nós precisamos ter algumas ações. Hoje nós veremos que podemos viver em conformidade com a palavra de Deus, acolhendo a palavra com sabedoria, ouvindo com o intuito de obedecer e colocando em prática a religião verdadeira por meio do serviço cristão. Tiago ensina aos seus leitores, e nós ainda hoje, que o crente não deve ser precipitado no falar, mas sim melhor no ouvir, pois colherá muitos benefícios e certamente aprenderá a viver em conformidade com a palavra. Então nós perguntamos: como eu posso viver em conformidade com a palavra de Deus? Vamos ver os argumentos que Tiago nos dá. Podemos viver em conformidade com a palavra de Deus, em primeiro lugar, no argumento de Tiago, acolhendo a palavra com sabedoria. Vamos ler o versículo 19? Observe na sua Bíblia o verso 19. Diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, essa orientação inicial de Tiago é fundamental para que nós possamos viver em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a acolher a palavra de Deus, e a melhor forma de fazer isso é ouvindo mais e falando menos. Essa é a primeira instrução dele. Tiago expressa assim, que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E por que essas palavras nos ensinam, então, a acolher com sabedoria a palavra de Deus? Porque elas transbordam da sabedoria dos provérbios. Se você fizer uma leitura acurada dos provérbios de Salomão, você percebe que há muita instrução quanto a essas ações, sobre a ação do ouvir, a ação do ter cuidado com o que se fala.
Por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 19, nós lemos assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Em Provérbios capítulo 13, versículo 3, nós lemos assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Tem gente que se vangloria, porque eu falo mesmo, eu sou assim, esse é meu temperamento, eu nasci assim e eu sou de falar. E a sabedoria da palavra de Deus ensina que nem sempre deve ser assim. Por exemplo, ainda em Provérbios, capítulo 17, versículo 27, se lê assim: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem conhecimento controla as suas emoções. Essa é a versão nova transformadora, né? NVT, nova versão transformadora. Irmãos, há muitos outros textos, não dá para que eu faça aqui um compilado de tudo que tem em Provérbios sobre essa instrução do cuidado com a nossa boca e o cuidado com o nosso ouvido. Só que apenas por esse já é suficiente para que a gente entenda que o ensinamento bíblico é bem claro. Nós precisamos aprender a ouvir mais. Nós precisamos ouvir mais. Tiago está, na verdade, fazendo um jogo de palavras, um paralelismo entre ser rápido e lento. Quando ele diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, rápido para ouvir, atento para ouvir. Depois ele diz: tardio, mais lento para falar e muito mais lento ainda para irar-se. Só que a experiência geralmente é contrária. Nós geralmente somos rápidos em falar. Haja vista, se você está em uma discussão, talvez você não perceba, mas muitos no meio de uma discussão, enquanto o outro está falando, ele não está ouvindo, ele já está preparando o próximo argumento para rebater. A esposa está lá abrindo o coração e despejando tudo, e o marido já pincelou qual é o rebote que ele vai dar. Ou vice-versa. Nós somos assim por muitas vezes. Nós não queremos ouvir, nós queremos já dar a resposta pronta, formular o contra-argumento, quando nós deveríamos ouvir com atenção para depois responder coerentemente. Haja vista muitas discussões, os dois estão discutindo, no final chegam à conclusão: não, mas eu queria dizer isso. Falei: eu também. Então por que estavam discutindo? Porque são, na verdade, prontos para falar e não para ouvir. Rápidos demais para abrir a boca. Então, no jogo de palavras que Tiago está utilizando, ele mostra: seja rápido para ouvir, ou seja, seja mais atento para ouvir, e lento em falar, e lento em irar-se também. Então é preciso aprender a acolher a palavra do Senhor em nosso coração. Se você deseja viver em conformidade com a palavra do Senhor, experimente estar pronto para ouvir e acatar a palavra do Senhor. Inclusive, esse é o exemplo que nós temos lá em Atos. Os irmãos agiram assim, em conjunto com Cornélio, diante de Pedro. Lá em Atos 10, versículo 33, nós encontramos Cornélio dizendo assim para Pedro: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Se você quer viver em conformidade com a palavra de Deus, você precisa ouvi-la atentamente. Muitos se distraem com tantas coisas, muitos se distraem com seus pensamentos, muitos ficam preocupados talvez com o resultado do jogo que ficou passando, quando você saiu correndo às pressas de casa para estar na igreja, ou muitos estão preocupados porque ouviu alguém passando e olhou a vestimenta e ficou pensando em algo mais. Sejam prontos para ouvir, porque quando nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus, nós estaremos melhor preparados para praticá-la.
e o ouvir vai trazer conhecimento. Então, irmãos, se nós aprendermos isso, nós seremos melhores servos de Deus, certamente, pois também nós seremos tardios em irar, tardios em agir de forma pecaminosa com o nosso temperamento. A palavra está dizendo, é preciso ser tardio para se irar, ou seja, também lento em irar-se. Por que essas coisas estão ligadas? O ouvir, o falar e a ira. Porque a falta de moderação nas palavras é capaz de fazer cada um de nós agir de maneira que nós não gostaríamos. E você tem então todos os alertas da palavra de Deus, mas na primeira palavra atravessada que você recebe, você solta toda a sua ira pecaminosa que há dentro de si, e depois do estrago, geralmente tenta recolher os cacos com arrependimento do que foi dito. As palavras machucam. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir atentamente a palavra do Senhor, para que saibamos agir com o fruto do Espírito, para não irar-se. Tiago nos mostra qual é o resultado de agir de forma irada. Veja o versículo 20. Ele diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele nos dá um motivo. Isso mesmo, os seus atos de ira pecaminosa não glorificam a Deus que é justo, por isso não irão demonstrar a justiça de Deus. E aqui vale uma ressalva: toda ira é pecaminosa? Bom, certamente que não, porque Deus não peca e Deus também se ira. Então, Deus se ira com o pecado e isso não faz ele deixar de ser santo, porque a sua ira é santa. Nós também podemos nos irar contra o pecado, mas no nosso caso, nossa ira deve ser muito mais controlada, porque nós corremos o risco de incorrer no erro de exceder os limites e não produzir a justiça de Deus. Às vezes você acha que a sua forma de agir é tanto zelo, tanto que você não tem uma palavra branda, você não tem uma correção amorosa, você só quer saber que aquele irmão está errado, por isso eu vou falar com todas as palavras possíveis, porque ele precisa ouvir. Nós precisamos aprender a fazer isso, a irar-se contra o pecado, porém de forma moderada, porque diferentemente de Deus nós também pecamos. E às vezes nós acabamos, talvez, com a nossa ira, machucando outras pessoas. É preciso tomar muito cuidado, mas existe sim uma ira santa. Mas não é sobre essa ira que Tiago está falando. Tiago está falando da ira pecaminosa, aquela que não glorifica a Deus, a que não produz os frutos de justiça de Deus. Por isso que as Escrituras ensinam: irai-vos e não pequeis, diz as Escrituras. Nós temos que ter um limite. Tome muito cuidado, controle-se, porque uma das características do fruto do Espírito é a mansidão, é o domínio próprio. Então, nós precisamos aprender a acolher a palavra do Senhor com sabedoria, para que nós não venhamos incorrer nesse erro. E como se faz isso, então? Tomando muito cuidado, porque a ira produz efeitos devastadores. Por isso nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. De forma mais clara, guarde a sua língua. Tenha paciência. Pare de ferir pessoas amadas ao seu lado com as suas palavras. Não viva de aparência como se para as pessoas lá fora você fosse sempre uma pessoa boazinha, e as suas palavras para com os seus filhos, com suas filhas, para com sua esposa, para com seu esposo, para com o amado vizinho, para com a mãe, são palavras tão duras que machucam, são palavras de ira. E aí lá fora, para manter uma aparência, demonstra-se que não, eu sou outra pessoa. As pessoas geralmente
dizem, né? Querem conhecer verdadeiramente a pessoa? More com ela. More com ela. Tome muito cuidado. Não viva de aparência, viva pela palavra. E Jesus em sua palavra diz assim: eu digo que toda palavra inútil que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Diz Jesus em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Então, o que é que deve ser feito, irmãos? Veja a palavra, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolham a palavra com sabedoria e mansidão. E como que se faz isso? Prepare-se, purifique-se. É isso que Tiago está dizendo. Despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. O termo é bem conhecido, despojar. E o que significa despojar? É o mesmo que tirar as roupas, se despir. É essa a expressão que ele está utilizando. Ou seja, você que fala demais, que é irado demais, tire essa roupa suja, para que você possa agir em conformidade com a palavra de Deus. As pessoas gostam muito da expressão, vamos lavar a roupa suja. Irmãos, há roupas que não merecem nem ser lavadas, mas sim arrancadas do corpo para revestir-se de uma nova. A ira pode fazer com que as palavras sujas venham à nossa boca, que nós pensemos, que nós falemos impurezas e muitas delas expelidas de ódio, porque nós não fomos preparados para ouvir, mas sim para falar, mas sim para desabafar, mas sim para lavar a roupa suja. E Tiago está dizendo: acolham a palavra, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolha a palavra, volte-se para a palavra de Deus. Ele continua no versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei é um imperativo, uma exortação. Então, essa é a roupa do cristão, mansidão. Acolhei com mansidão a palavra. E acolher, então, é se dispor a receber a palavra, desarmado, pronto para ouvir e disposto para obedecer a palavra do Senhor que é pregada. Tiago diz no texto que essa palavra é implantada, se acolhida de maneira que ela é poderosa para salvar a alma. É isso que ele diz. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, nem tudo está perdido. Acolha a palavra, dê ouvidos, o Espírito implanta no seu coração e o poder do Evangelho é capaz de não apenas mudar uma condição terrena, mas trazer efeitos eternos, salvar uma alma. Nós precisamos entender que essa preciosidade que temos em mãos é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Portanto, por meio dessa palavra, almas são salvas. A palavra é poderosa para salvar a alma. E uma vez que ela é implantada em nós, ela nos santifica. E a santificação é um processo. Por isso, até mesmo os crentes precisam acolher a palavra. Os crentes já têm a sua alma salva, mas precisam acolher diariamente a palavra, porque no processo de santificação, alguns vão mais à frente, outros vêm um pouco atrás, alguns escorregam,
Nós somos seres em formação diária, em crescimento diário, em santificação diária. Por isso, para viver em conformidade com a palavra de Deus, é preciso acolher com sabedoria a palavra de Deus. Essa é a primeira instrução que Tiago nos dá. Como nós podemos viver em conformidade com a palavra de Deus? Acolhendo a palavra com sabedoria. Em segundo lugar, Tiago continua explicando, e agora nós vamos ver que para viver em conformidade com a palavra de Deus, nós podemos seguir alguns princípios. O segundo dele é ouvindo a palavra com o intuito de obedecer. Você precisa ser atento, você precisa ouvir, mas não é apenas ouvir. Não é ouvir de forma inerte, ouvindo a palavra para obedecer. Tiago vai explicar um pouco mais o que é acolher a palavra. E acolher a palavra é bem mais do que ouvir. É ouvir com disposição em obedecer. Veja o versículo 22. Porque se alguém é ouvinte, 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amados, para viver em conformidade com a palavra de Deus é necessário praticar. Os sermões que você ouve semanalmente não são para serem medidos se o pregador foi eloquente ou não, se foi bonito ou não, se foi parecido com o pregador fulano de tal, que é a minha referência ou não, mas sim para nos levar a agir. Nós precisamos ouvir com disposição para obedecer. É preciso ir além de ouvir. É preciso praticar o que se ouve da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos. Capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por que é importante praticar? Veja a continuidade do verso. O verso diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se você ouve a palavra de Deus e não se sente impulsionado a obedecer, a praticar, você está sendo enganado. Você está se enganando, não é Deus que está te enganando. Ele fala por meio da sua palavra e dos seus instrumentos pregando a palavra, então o engano é somente seu mesmo. Por quê? Tiago continua explicando por que isso acontece. E aí ele utiliza uma boa analogia. Tiago usa uma boa analogia. Quando você toma o seu banho, se prepara para sair, geralmente onde você sabe se está apresentável ou não para sair? De frente para o espelho. Não é assim? Geralmente é assim que a gente faz, não é? Alguns até um pouco mais demorado de frente do espelho. Tiago utiliza esse exemplo como analogia. Veja o versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Vocês notaram a analogia que Tiago está utilizando? Na grande maioria das vezes você se olha no espelho, faz os retoques, admira algo, porém depois logo você se esquece da imagem refletida. Afinal, aquilo era um reflexo momentâneo, porque você saiu de frente do espelho. Então aqui a relação fica bem clara. A palavra de Deus não é meramente para ouvir e depois esquecer, mas sim para que seja colocada em prática dia a dia. Nós não fomos chamados para sermos profissionais em ouvir sermões. Alguns são. Alguns vão à igreja todo domingo, ouvem os sermões, alguns até anotam, mas depois não fazem nada com o que foi
pregado, com o que se ouviu. Nós não somos chamados, então, para sermos profissionais em ouvir sermões, mas sim para ouvir a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade e colocá-la em prática, corrigindo-se quando a palavra é de correção, agindo em conformidade com o que é ensinado. Então, diferentemente do espelho, com seus retoques momentâneos, as Sagradas Escrituras precisam estar gravadas em nossa mente e coração, trazendo para cada um de nós efeitos eternos. É importante não cair na superficialidade da fé, movida de imagens instantâneas, mas sim aprofundar-se no conhecimento e transbordar todo esse conhecimento que você tem em prática diária de atos que glorifiquem a Deus. É para isso que nós aprendemos, é para isso que nós ouvimos a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, reaja. Se você ouve os sermões, se você lê a palavra de Deus, então haja, pratique. Infelizmente, muitos ouvem o sermão do domingo e no outro nem se lembram mais do que foi pregado. Eu diria mais. Infelizmente, muitos, se ao chegar em casa e alguém de casa perguntar o que foi pregado, não sabem nem dizer o que foi dito, porque já se esqueceram. A analogia do espelho, eu escrevi isso aí no boletim, depois quando você ler a sua pastoral no boletim, você vai perceber que eu escrevi isso aí. A analogia do espelho me lembrou o antigo conto das crianças, que mostra o personagem dizendo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E eu nem ouso perguntar isso para o meu espelho. Na verdade, irmãos, quando nós estamos diante do espelho espiritual, que é a palavra de Deus, não nos enganamos. Por isso nós devemos trocar a pergunta. A pergunta deveria ser: espelho, espelho meu, o que eu preciso fazer para a glória de Deus? E a própria palavra nos diz claramente, é preciso ouvir e praticar. Por isso, Tiago continua, e no caso da pergunta, espelho, espelho meu, o que eu devo fazer para a glória de Deus? Ele responde assim, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu gosto dessa expressão, mas, sempre tem um mais, não é? Tem aquele que se olha no espelho e logo se esquece, mas, tem sempre um mas. Diferentemente daquele que se contempla no espelho e esquece, o crente deve ser aquele que considera atentamente, não é distraído, é ligado, é atencioso, ouve para praticar. O quê? A lei perfeita. Quando você lê perfeita, a ideia é absoluta, a lei de Deus é absoluta, é completa, ela é suficiente para que nos ajude a viver aqui nessa terra. Depois é dito na lei da liberdade. E o que nos liberta? O Evangelho, a palavra de Deus nos liberta. Então nós precisamos ser atentos para ouvir a palavra, para a lei perfeita, para a lei da liberdade. E não somente isso, é preciso ser perseverante, permanecer nesse caminho. Perseverante, aquele que não se desvia. Mais ainda, diz, não sendo ouvinte negligente, pelo contrário, operoso, praticante. Você precisa labutar diariamente, fazendo tudo conforme a palavra de Deus, e isso nem sempre vai ser fácil, porém, é o que nós devemos fazer. E qual é o resultado? No final ele diz, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem faz isso é abençoado. Ou seja, o resultado é, diferentemente do espelho, é bem superior a uma aparência física. O efeito é espiritual.
Quem age em conformidade com a palavra de Deus será bem-aventurado no que realizar. O crente nunca está perdendo por obedecer a Deus. O crente sempre está um passo à frente do ímpio. Afinal, Jesus nos ensina bem claramente em Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Palavras de Jesus. Como nós podemos viver em conformidade com a palavra de Deus? Podemos viver em conformidade com a palavra de Deus seguindo alguns princípios. Acolhendo a palavra com sabedoria, ouvindo para obedecer. E o terceiro argumento é servindo religiosamente de forma bíblica. Servindo religiosamente de forma bíblica. Dizer que é religioso não significa necessariamente que sua religião é pura. É perfeitamente possível alguém declarar que é cristão e a prática demonstrar que não. Algumas pessoas ficam felizes e se vangloriam quando, por exemplo, o IBGE diz em nosso país o número de evangélicos. E o número tem crescido cada vez mais e por ser tanta gente, o efeito na sociedade deveria ser bem diferente. Só dizer não é suficiente. Você tem muitos que dizem, mas a prática mostra totalmente diferente, dizendo que não são. Então é preciso servir religiosamente de forma bíblica. Nem sempre mãos levantadas, vozes exaltadas e choros emocionados demonstram espiritualidade cristã. A verdadeira religião, a pura e sem mácula, é proveniente de uma prática do que foi ouvido da palavra de Deus. Então Tiago, sabendo disso e explicando isso para esses irmãos judeus, ele dá um exemplo prático do que ele vem dizendo. E mais uma vez ele usa um exemplo que infelizmente ainda hoje é muito mal praticado em nosso meio. Ele volta para um assunto e você percebe que ele volta porque é extremamente importante e muita gente ainda erra. Ele volta para o domínio próprio, especialmente, mais uma vez, para a língua. Veja o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Às vezes os adultos precisam também aprender com as crianças, quando elas cantam assim. Cuidado, boquinha, no que fala, porque Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. Nem todo mundo presta atenção nisso. Se você não consegue segurar a sua língua que está dentro de sua boca, como você pode dizer que agrada a Deus por meio da sua religião? É preciso viver religiosamente de forma bíblica. Não viva um cristianismo mundano, não viva na carnalidade. Segura, ou melhor, refreia a sua língua, controle a sua boca. O reverendo Augusto Nicodemos diz assim: o argumento de Tiago é simples. Se a religião de alguém não é suficiente para refrear a sua língua, não é suficiente para mais nada, sendo, portanto, inútil ao menos em termos de práticos e de conduta. Tiago está ensinando que aquele que vive de forma orgulhosa, hipócrita, farisaica, está enganando o seu próprio coração. Então, cuide do seu coração, pois um coração enganado cega o entendimento, distancia de Deus e demonstra que a sua religião é vã, é infrutífera. Você somente diz que é, mas não vive. E ele utiliza um exemplo bem simples, porque a gente acha que é simples a questão da língua, mas não é, porque
Com palavras nós conseguimos destruir tantas coisas. Uma vez ainda adolescente, lendo uma revista que tinha da nossa denominação, chamava Ponte da UPA, eu lembro que tinha um texto que falava sobre refrear a língua. E tinha uma frase que dizia assim: a língua não tem ossos, mas quebra ossos. Eu não sei quem escreveu, mas é verdade. Uma coisa tão pequena é capaz de revelar o quanto nós estamos tão distantes de Deus. Cuide do seu coração. Cuide para que o seu entendimento não seja cegado, você não se distancie de Deus e a sua religião não seja infrutífera. Então, Tiago vai encerrar mostrando 2 exemplos práticos de como se deve viver, servindo religiosamente de forma bíblica. Veja o versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ao ler esse versículo, me vem à memória os 10 mandamentos, que se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Quando você ler os 10 mandamentos no Antigo Testamento, você percebe isso. 4 deles estão ali totalmente ligados à sua relação com Deus e o restante todos ligados com a sua relação com o próximo. Por isso, mais à frente, Jesus vai resumir dizendo: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Porque abarca todos os 10 mandamentos. Por isso, se você é da religião pura e verdadeira, você segue os mandamentos do Senhor. O que seria uma religião pura e sem mácula? Qual é a verdadeira religião? É certo que é aquela que glorifica a Deus por meio da sua palavra, trazendo transformação de vida, santidade e prática do bem, não meramente por praticar boas obras, mas sim porque as boas obras glorificam a Deus. Quem de fato diz que a religião é verdadeira não somos nós, é o próprio Deus. E Ele a revelou a nós por meio da sua palavra. Por isso que a religião verdadeira é pura, ela é imaculada, porque ela não procede dos homens, ela procede de Deus. Quando você lê esse verso, você não deve entender que a religião verdadeira é apenas essas práticas. Tiago está usando 2 exemplos práticos. Você deve entender que ele está mostrando ações que evidenciam. Ele falou da língua, agora ele está falando de 2 coisas. A primeira, ele disse assim: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso porque o período em que Tiago escreve é um tempo de muitas mazelas, guerras, pestes, fome, escassez. Então o número de órfãos e viúvas eram consideráveis. Por isso havia da parte da igreja um cuidado especial com esses menos favorecidos. Basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos que você perceberá todo esse cuidado. Inclusive a instituição dos diáconos, para que o público pudesse ser bem melhor servido. Há um princípio por trás disso. O cristão é compassivo como Cristo é. Por isso é papel dos cristãos também cuidar dos mais necessitados, daqueles que passam por aflições. Depois ele diz assim, que também é guardar-se incontaminado do mundo. E aqui o que Tiago está querendo dizer é que o cristão busca a santidade. E para viver em santidade. Então, logo, tudo que é contrário à lei de Deus, tudo que é pecaminoso, por melhor que seja para a carne, deve ser abandonado pelo crente. Às vezes, irmãos, tem circunstâncias que nós precisamos perder para ganhar. Às vezes, para se manter incontaminado do mundo, nós vamos ser privados de algumas coisas que o mundo faz.
que o sistema mundano faz. Mas nós nunca estaremos perdendo, porque nós seremos bem-aventurados no que realizar, diz a Escritura. Então é preciso amar a Deus, e amar a Deus fatalmente nos levará a fugir de toda a aparência do mal. O crente deve cuidar da sua moralidade, cuidar para que não seja contaminado pelo sistema mundano, pela forma como o sistema mundano age. Pelo contrário, é preciso ser sal e luz do mundo, agentes, instrumentos do Redentor, para demonstrar redenção a quem necessita. É assim que nós devemos viver. É preciso viver em conformidade com a palavra de Deus, acolhendo a palavra com sabedoria, ouvindo com o intuito de obedecer e colocando em prática a religião verdadeira por meio do serviço cristão. O que eu devo fazer? O texto já é prático, mas eu vou relembrar a você. Ouça mais, fale menos e cuide para não dar lugar à ira. Não fique preocupado já de imediatamente dar a resposta. Ouça atentamente. Às vezes o que foi dito nem merece resposta. Às vezes você compra uma briga que poderia ser resolvida de forma mais simples, sem palavras, com apenas gestos. Ouça mais. Tenha domínio próprio. Controle-se. Não seja um ouvinte profissional de sermões. Seja um ouvinte que ouve e pratica. Mesmo que a palavra seja dura, mesmo que a palavra seja de correção, mesmo que a palavra venha doer, mesmo que pareça, às vezes alguns irmãos ficam com essa sensação: nossa, parece que alguém falou para o pastor que eu estou fazendo tal coisa e ele ficou mandando indireta para mim. Não, ouça a palavra de Deus, e se falou em seu coração, corrija-se. Corrija-se. Cuide da sua língua. Eu disse que uma vez ouvi uma frase, que foi: a língua não tem ossos, mas quebra ossos. Quantas pessoas amadas nós às vezes ferimos com as nossas palavras? Quantas pessoas nós levantamos a voz de forma que machucamos e depois para correr atrás? Use a sua boca para abençoar. Guarde a sua língua dentro da boca e use-a para a glória de Deus. E por fim, sirva. Pratique os mandamentos, sirva ao Senhor. Ame o próximo como a ti mesmo. Cuide dos seus irmãos e santifique-se. Guarde-se da contaminação do mundo. Tiago, nesse primeiro capítulo, trata das tribulações. Ainda há muitas tribulações, irmãos, para nós enfrentarmos. E distantes da prática de Deus, certamente será muito difícil enfrentá-las. Por isso é tempo de nós nos apegarmos, acolhermos, ouvir e praticar a palavra de Deus. Eu convido o grupo de cânticos, enquanto os irmãos se preparam para entoar o hino Crer e Observar, eu gostaria que você também curvasse a sua cabeça. Vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Senhor, meu Deus, ó Pai, nós somos tão bons em tantas coisas. Ajuda-nos a melhorar nessas áreas em que nós ouvimos. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir melhor, para que possamos, ó Deus, raciocinar antes de falar, para que não venhamos incorrer na ira. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos despir de toda a maldade, de tudo, ó Deus, que envergonha o Teu santo nome,
Nós somos o teu povo e pedimos, ajuda-nos a sermos praticantes da tua palavra. Nós estamos ouvindo, mas nós queremos praticar e obedecer ao Senhor. Às vezes é difícil, Senhor, por isso nós te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, diante das nossas fraquezas. Ajuda os meus irmãos para que eles glorifiquem o teu santo nome, com as práticas diárias também, com a vida de retidão, com a postura ilibada na sociedade, de forma que as pessoas olhem, observem e reconheçam Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela preciosidade que nós temos em mãos para nos animar, para nos corrigir, para nos confortar, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Nós te agradecemos por essa bênção, por não nos deixar sós, por nos acolher com a tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós iremos entoar o hino Crer e Observar, hino de número